Quer saber o que está acontecendo no universo sobre inovação, os ecossistemas espalhados pelo mundo e o que você pode fazer para também ser um pesquisador ou inovador? Acompanhe este vídeo porque a Cassiane Chais vai nos contar. Olá, Cassiane, tudo bem? Olá, tudo bem, Ederson? Tudo ótimo. Eu ouvi falar muito bem do seu trabalho e é por isso que estamos aqui hoje, que nós queremos compartilhar com os inscritos do nosso canal, o nosso público que tanto gosta do nosso conteúdo, sobre as suas experiências em ecossistemas inovadores. Primeiro, eu quero que você se apresente, a sua formação, o que você conhece, quem é a Cassiane? Bom, Ederson, primeiro, muito obrigada pelo convite, tá? É uma satisfação estar conversando com você e com as pessoas que assistem ao canal de vocês. Eu acho essa interação fundamental para que a gente consiga divulgar muito mais do que é feito na academia também e da forma como a gente se propõe a estudar o mundo privado, ao mundo governamental, ao mundo acadêmico também, e de que forma que ele se entrelaça. Eu acho isso fundamental. Obrigada pela oportunidade. Obrigado você por compartilhar conosco. Imagina. Bom, a Cassiane hoje é doutora em administração, mestre em administração também, sou graduada em secretariado executivo e essas algumas oportunidades também de estudar em outras instituições fica muito mais interessante da gente olhar para o nosso currículo, tá? Sim. Eu me graduei na Universidade de Passo Fundo e logo depois eu fui para a Universidade de Caxias do Sul para cursar os estricto sensus que eu tenho. Então, o olhar de outra instituição também é interessante, já é uma primeira dica aí para quem está nos assistindo hoje. Poder fazer um estudo em instituições de forma diversificada nos auxiliam a olhar de outra forma para a mesma situação. Ah, que legal. Mas e sobre as suas experiências internacionais? O que ocorreu? Aonde que você foi? Para que a gente também entenda nesse mapa aí o que você já conhece. Perfeito. Bom, quando eu me dediquei exclusivamente ao tema empreendedorismo e inovação nas universidades, isso eu passei a estudar desde o meu mestrado, tá? Então, no mestrado, eu passei a olhar um pouco as instituições no Brasil. E eu pude conhecer um pouco mais da Unicamp e da Unicinos, que são instituições consideradas empreendedoras e também que conseguem fazer a transferência da tecnologia que é gerado hoje dentro das instituições para o mercado, por meio das empresas. Sim. Então, no meu mestrado, o primeiro contato foi com essas duas instituições aqui no Brasil. No doutorado, eu aprofundei um pouco essa questão e passei a estudar realmente os ambientes de inovação dentro dessas instituições consideradas empreendedoras, né? Então, por meio dos rankings que avaliam essas instituições, eu cheguei a algumas instituições premium, digamos assim, na América Latina. Excelente. E aí foi onde eu conheci o Tecnológico de Monterrey, que é situado hoje no México, né? Sim. Em Monterrey, na cidade de Monterrey. E eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado sanduíche lá por 4 meses, onde eu me dediquei a estudar aquela instituição e de que forma que ela se organiza, de que forma que ela detém hoje um ranking tão interessante, que é o ranking das universidades empreendedoras pelo mundo. É a única instituição da América Latina que está presente no ranking das universidades empreendedoras dos Estados Unidos. Então, como a gente já conhece os Estados Unidos como um país empreendedor, onde essa veia da inovação ela é mais latente, a gente vê uma instituição mexicana figurando aí. E aí isso surgiu no meu estudo, na minha pesquisa teórica, a princípio, né? E aí eu pensei assim, poxa, olha que bacana, uma instituição mexicana. E a gente vê o México como um país com sérios problemas sociais. Exato. Muito próximo ao que a gente tem no Brasil, né? Em alguns momentos até pior do que a gente tem. Exato. Então eu pensei, poxa, por que eu não vou estudar um país que está muito próximo do nosso nessa questão econômica, social, política,
Então eu vou lá ver o que esses caras estão fazendo para ver o que a gente pode realmente aproveitar disso e conseguir melhorar a nossa situação quanto ao empreendedorismo e inovação no Brasil. Esse foi o start, assim, foi o que mais me motivou a estudar a instituição mexicana. Legal. E você está conseguindo aplicar este aprendizado? Olha, sem dúvida nenhuma. Hoje eu atuo num projeto de capacitação às empresas e indústrias para exportação, é o PEX. O PEX ele é desenvolvido numa parceria do governo com as instituições de ensino superior e hoje eu estou então vinculada à Universidade de Passo Fundo e é muito interessante ver, porque hoje eu sou uma doutora que estou na indústria. Eu estou vinculada às empresas e indústrias, trabalhando e capacitando elas para que elas possam olhar para o mercado lá fora. Então, isso, sem dúvida, ajuda a gente a olhar também para dentro, no sentido de que forma? Vou te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Quando você está dentro da universidade, você não consegue vislumbrar tanto o quanto aquele teu novo produto ou aquele teu novo processo tem realmente aderência lá fora. Exato. Então, quando você tem esse vínculo com a empresa dentro da academia, ele faz com que você consiga ter esses dois olhares. Você consiga ver a aplicabilidade do teu produto realmente. Então, isso te dá força de pesquisa, isso te dá, com certeza, consistência naquilo que você vai fazer, né? E isso te dá também já a adesão do mercado ao teu produto. Se tem uma empresa que está interessada em trabalhar contigo no desenvolvimento desse produto, certamente é porque ele tem mercado. Senão a empresa não faria essa adesão. Então, isso é importante a gente verificar. E hoje eu percebo que, estando na indústria, eu consigo vincular o que os acadêmicos estão fazendo com a indústria também. Então, além de tudo, esse projeto me dá essa amplitude. Então, certamente, hoje, o doutorado e o mestrado no assunto que eu escolhi estudar estão me auxiliando e eu estou conseguindo aplicar o que eu vivenciei nesses 4 ou nesses 6 anos de pesquisa sobre a área. Eu, falando das minhas experiências, quando eu era mais jovem, eu estou com 36 anos hoje, há 10 anos estou empreendendo frente à Gáutica. Eu era mais rebelde em relação ao modelo acadêmico, o que a academia entrega para o mercado. Eu, por diversas vezes, pensei, falei em deixar a faculdade, ainda mais que eu ouvia casos que o Bill Gates largou Harvard, que o Steve Jobs largou a faculdade. Então parecia assim que para ser empreendedor não precisa estudar em faculdade, porque a faculdade era um atraso, era uma perda de tempo, só pegava o nosso dinheiro e tal. E mesmo assim, pensando dessa maneira, eu insisti, me formei e continuei buscando novos conhecimentos em áreas complementares para que eu me tornasse um empreendedor completo. Então a educação foi transformadora e eu fui amadurecendo e consegui entender isso. E mesmo assim eu não quis ir para o mestrado, nem para o doutorado, eu quis ficar mais na área do MBA, da especialização, viagens internacionais. E aí apareceu o Vandoir, que tinha feito já trabalho acadêmico científico de pesquisa referente a nós, mestrado com artigos, e queria fazer o doutorado aqui. E eu gosto muito de filosofia, então eu já vinha tendo muitas reflexões acerca do tema, da postura, do entendimento do conhecimento, não olhando o momento histórico que eu vivo, a bolha que eu estou inserido, mas, como eu falei no início, o universo, né? Entender isso dentro do todo. Mesmo assim, a nossa ótica sempre ela vai ser limitada, mas mesmo assim, fazendo um esforço para isso. E eu estou muito feliz por ter aberto a mente para isso, porque agora está muito claro para mim como é a formação do conhecimento e a importância que a academia tem. E eu vejo também que eu posso ajudar muito a academia com a aplicabilidade. Não só porque nós temos o vínculo com o doutorado no projeto, mas porque eu tenho também conhecimento
de modelagem de negócios ágeis, startups, eu sei identificar problemas, eu sou um empreendedor raiz que vai lá e resolve problema onde tem alguém chorando ou vendo lenço, e aí eu consigo hoje, claro, o doutorado com o Vandoir está iniciando, a gente tem ainda 3 anos e meio pela frente, mas nós estamos construindo algo que não é inédito, mas não é comum. É algo que as pessoas ficam dois lados, né, uma polarização, onde a academia acha que o mercado muitas vezes não está considerando tudo que deveria e o mercado achando que a academia não está olhando para o lado correto. Ederson, muito importante o que você está comentando agora. E a gente pode observar, no que você comentou, um esforço do próprio governo. Sim. E aí eu trago uma questão teórica para ti e para quem está nos acompanhando, né? Que é a tríplice hélice, tá? Sim. Nesse exemplo que você comentou, é visível a gente ver o que a tríplice hélice pode nos auxiliar na prática. Porque o projeto em que o Vandoir está hoje, que ele possui bolsa científica para estudar, né? Exato. Então, ele tem uma bolsa bancada pelo governo, ou seja, já é o governo fazendo com que a universidade e as empresas se conectem. Então, ali a gente já percebe uma ação governamental em prol da inovação e do empreendedorismo. Então, é um esforço do governo querendo fazer com que academia, governo e empresas se juntem para melhorar esses índices que hoje o Brasil, infelizmente, tem índices baixíssimos de inovação. Exato. A gente vê pelo número de patentes que são depositadas aqui no Brasil. Exato. E hoje a gente tem um índice até um pouquinho mascarado. Quando a gente observa no INPI, por exemplo, as patentes que nós possuímos hoje, que são depositadas por empresas não residentes no Brasil, a gente vê que o nosso índice é muito mais baixo. Muito mais baixo. É ainda pior, então. Eu achei que você ia falar que era melhor. Infelizmente, não. Infelizmente, pode piorar o cenário. Então, a gente tem que cuidar muito desses dados que a gente observa, porque tem algumas coisas, alguns índices que a gente acaba não sabendo interpretar de forma correta e a gente acha que a gente está evoluindo. Mas não. Infelizmente, não. Então, a gente observa que o governo está preocupado com isso. O governo no sentido política de Estado. Tá? Exato, exato. Não é a questão comportamental que é a grande polêmica brasileira. A gente está falando de questões econômicas. Exatamente. Então, há esse esforço de que o governo puxe à frente nesse sentido e faça realmente com que essa engrenagem da tríplice hélice ela funcione, né? Então, tomara que esse exemplo que o CNPq está dando, auxiliando pesquisadores na academia e impulsionando com que eles façam essas pesquisas cruzadas com as empresas e que realmente tenham uma aplicação, tomara que isso funcione e que a gente possa, daqui, por exemplo, 10 anos, ver o resultado disso em índices de patentes melhores, em empresas de base tecnológica funcionando dentro do nosso país. Sim. E auxiliando o produto nacional a quem sabe chegar lá fora, né? A gente importa muita tecnologia hoje que a gente não consegue gerar aqui dentro. Então, o ideal para nós seria que essas instituições, essas academias com essas empresas pudessem gerar esses bens, essas novas tecnologias, para que o nosso mercado pudesse absorver, se fortalecer e aí, então, exportar esse material, essa tecnologia. E não somente a base que nós temos hoje como commodities, né? Exato. E hoje, ele é reconhecido como um país gerador de alimentos, por exemplo, mas não é conhecido como um gerador de tecnologia. Exatamente. Nós precisamos mudar essa realidade. É um bom caminho para uma verdadeira soberania nacional brasileira. Perfeito. É curioso que no Brasil tem muita empresa, né? São milhões e milhões de empresas. Nós somos um país empreendedor, principalmente na informalidade. É que é o empreendedorismo do serviço, do comércio, ele não é da base industrial, da engenharia.
Na academia, a gente tem um nome para isso, que é o empreendedorismo por necessidade, Ederson. Interessante. Por exemplo, eu fiquei desempregada, a minha renda diminuiu, a minha família é grande, eu preciso sustentar, o que eu vou fazer? Bom, eu vou começar a fazer bolo em casa, eu vou começar a fazer a comida em casa, eu vou inventar um tipo de fast food, aí eu vou adequar o meu carro àquela realidade daquele município. Então, é um empreendedorismo por necessidade, que é um empreendedorismo que, muitas vezes, se ele não começa a ser incentivado por meios como, por exemplo, o Sebrae, que é um órgão que auxilia esse tipo de empreendedor, dá uma base para ele compreender o seu negócio, para ele administrar. Isso é perigoso, porque que a gente vê que os índices de empreendedorismo, eles são altos. Sim. Eles não têm continuidade. Sim, 80% das empresas brasileiras não passam dos 5 anos. Exatamente. Por esse motivo. Porque é um empreendedor que não tem base, ele não tem conhecimento do seu negócio, ele não consegue aplicar, ele não consegue sobreviver no mercado. Então, é por isso que muitas iniciativas, como, por exemplo, o Sebrae, servem de apoio a esses micro e pequenos empreendedores, para que eles consigam sobreviver aí. Nessa tela aí tem até um botão imprimir, um pouco mais acima. Mas, para ficar claro para quem nos assiste agora, qual é a diferença do que acontece no Brasil para o que você viu em Monterrey, por exemplo? Bom, em termos de universidade, que foi o que eu estudei lá, né? Eu me dediquei a essa hélice dentro da tríplice hélice. Eu entendi que a universidade se porta de uma forma diferente. Ela compreende que o dever dela é de desenvolvimento regional, de realmente contribuir para os problemas que existem na sociedade. Então, para você ter uma ideia, lá eles têm um programa que funciona da seguinte forma: eles chamam de Semana I, dentro do TEC de Monterrey, que é a instituição que eu fiquei. Ok. Eles fecham as portas da sala de aula por uma semana e eles passam a desenvolver soluções para problemas que a sociedade de Monterrey tem. Nossa, que legal! E o legal é que, assim, isso não acontece somente com cursos na área administrativa, tá? Que se envolvam mais, teoricamente, com o empreendedorismo e inovação. Isso acontece em todos os cursos. É a pessoa que está cursando medicina, que está cursando farmácia, que está cursando administração, que está cursando computação, que está cursando engenharia. Eles formam grupos mistos desses alunos com diversas competências nesses grupos, né? E eles simplesmente se propõem a resolver um problema que existe na sociedade, seja ele um problema social. Quer dizer que a mesma máquina pode ter nomes de grupos diferentes? Um número elevado de creches municipais aqui, o governo não está dando conta, a gente tem esse problema e nós precisamos resolver. Bom, academia, como nós podemos resolver isso? Nos ajudem. Muito bom, muito. Tragam ideia de solução desse problema. Tão simples. Uma universidade realmente aberta, que se propõe como técnica dela realmente. Sim, se for as máquinas diferentes, né? Eu espero que alguns acadêmicos, principalmente gestores, estejam nos assistindo para que comecem a incentivar seus professores a isso, porque é tão simples, porque pode estar no plano de aula do professor isso daí. Exatamente. Eu verifiquei disciplinas dentro da engenharia, por exemplo, em que alunos se deslocavam da sua sala de aula durante o período em que a empresa está em produção, tá? E determinada empresa teve um problema na sua produção. O que aconteceu? Aquela turma inteira de engenharia se deslocou até o local da empresa, observou o problema acontecendo na prática, retornou para a universidade
E a aula deles estava baseada na resolução daquele problema aplicado dentro daquela. Eu já vi isso. Eu vi isso na Alemanha. Em 2014 eu fiz uma especialização em inovação e eu visitei uma empresa de fibra de carbono, Carbo Fibretec, e era exatamente isso. Só que a diferença lá é que o governo ele não tem um papel tão explícito como esses modelos que a gente está falando, porque nós estamos falando também de países subdesenvolvidos. Lá, a própria empresa, porque tem uma liberdade de mercado maior, ela paga os estudos integrais do mestrando, do doutorando, no caso a Gáutica paga parcial do Vandoir, e o aluno fica resolvendo os problemas da empresa, mas também observando, voltando para a academia, desenvolvendo com seus mentores, né, que são seus instrutores, e vai acontecendo isso ao longo de todo o processo. Realmente, essa nova versão assim, de que a academia realmente se propõe a resolver problemas, eu acho algo fundamental no sentido de incentivar o empreendedorismo e a inovação e despertar as pessoas para isso. Porque não é somente quem cursa administração ou quem cursa voltado a esse tema que deve se preocupar com isso, porque é algo que tem que permear todas as áreas do ensino. É algo que precisa ser incentivado em qualquer área do ensino. Verdade. A área da medicina, ela tem que estar totalmente voltada à inovação, porque são eles que vão nos dar as soluções para os problemas que existem hoje na saúde. Doenças, melhorar a nossa qualidade de vida. Verdade. Muito importante que a academia num todo esteja envolvida, porque nós vamos precisar da área da saúde para conseguir desenvolver essas soluções. Perfeito. E por que você escolheu esta área para estudar? No empreendedorismo, administração? Olha, a gente costuma dizer que quando brilha o olho da gente, né? Quando a gente vê isso acontecendo, é meio que instintivo. Você vai porque você se apaixona. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu iniciei os meus estudos no mestrado, eu queria pesquisar algo realmente que a gente pudesse aplicar dentro da universidade. Eu não via sentido apenas em escrever artigos que viessem a compor um currículo acadêmico maravilhoso, uma pesquisa envolvendo órgãos governamentais, que a gente pudesse desenvolver algo que realmente tivesse aplicabilidade para o consumidor final. Então, eu pensava, tem que existir uma forma para isso, tem que ter alguém que esteja aberto a querer ver isso. Sim. E aí, quando eu entrei no mestrado, encontrei o professor Pelayo, que foi o meu orientador nos dois momentos, tanto o mestrado quanto o doutorado, que me incentivou muito a isso. Ele disse que realmente tem que entender como que está o cenário, como que a gente pode modificar ele, de que forma que a gente pode interagir com esse cenário. E aí foi fantástico, né? Cada vez mais eu tive a oportunidade de conhecer instituições no Brasil que fazem isso. No doutorado, eu estudei a USP, que é uma instituição hoje premiada, nos rankings aparece como a melhor instituição no país. Estudei a Unicamp, estudei a Federal do Rio de Janeiro, estudei a Unicinos, estudei a Fevale. Então, eu tive aí uma gama de instituições do primeiro mundo, realmente, que eu tive contato e que eu pude exercitar essa pesquisa teórica que eu fiz. Então, isso só fortaleceu ainda mais aquela ideia de que eu tinha de que é possível a gente unir esses entes em prol da inovação e do empreendedorismo e alavancar aí o desenvolvimento econômico do nosso país, e a gente tanto precisa mudar esse cenário, né? Parabéns, doutora! Realmente é muito bom ver tanto conhecimento, tanto esforço, tanta energia dedicada para o que é real, que são nossos problemas sociais, para o desenvolvimento do país, e porque de fato nós estamos num país rico culturalmente, de uma natureza também incrível, e o que
nos atrapalha é a insegurança, problemas que afetam a nossa qualidade de vida, que tem a ver com o poder aquisitivo, tem a ver com a nossa mobilidade urbana. E agora a gente, né, para mim também é novidade, eu acho brilhante o teu trabalho, porque de certa forma é uma bandeira, uma luta que eu travo também, porque todo empreendedor ele tem um compromisso social, porque ele quer desenvolver a sua vida, a sua família, os seus pares, a sua região. E realmente acontece, se gera emprego, se investe, se patrocina, a própria aquisição que o empreendedor de sucesso faz. Vamos pegar o Paulo Bellini, o Raul Randon, a importância deles para a cidade. E Caxias do Sul é Caxias do Sul por causa de meia dúzia de pessoas. Então eu tenho certeza que o futuro do Estado, ele passará por isso que você está pregando hoje, porque não pode ser que ninguém faça nada com essa informação. Vai acontecer sim. Mas e qual é a sua visão de futuro para as suas pesquisas? Hoje, há pouco tempo eu publiquei a minha tese, né? Então eu defendi ela agora em maio desse ano. Então eu ainda estou trabalhando nos resultados dela, né? Para melhorar, enfim, toda a qualidade do trabalho e aí poder publicar isso de forma internacional, para que outras pessoas possam ler e citar e se inteirar desse conhecimento que foi gerado a partir desses estudos, né? E certamente a tese é uma questão que não passa somente por mim, é uma equipe de pessoas. A gente trabalhou sempre em grupo de pesquisa. O Vandoir foi um colega meu no grupo de pesquisa e a gente entende que trabalhando em grupos, diversificando a opinião, gerando conhecimentos a partir de outras opiniões, é o caminho. Então, eu vou continuar na academia, pesquisando, ampliando os horizontes desses temas, conseguindo estudar outras instituições que aplicam novas tecnologias, que a gente consiga aproveitar aqui no nosso país também. Que legal. Saiba que eu também já resolvi o meu problema de aversão à academia. Hoje eu sou um defensor. A professora Ana Cristina esteve conosco dias atrás gravando um Café com Tech sobre comunicação. E no final, quando as câmeras estavam desligadas, ela disse: você tem que fazer doutorado. O modo que você questiona, que você reflete, precisa deste impulso que o doutorado dá. E eu, então, passei a pensar nisso, que antes eu não pensava. Concluindo esse projeto com o Vandoir, ao longo deste período eu quero fazer viagens, missões internacionais, para entender o que os maiores hubs do mundo estão fazendo. Então nós temos o Bali, mas nós temos a China, nós temos Tel Aviv e Israel. Então eu estarei me organizando, estou tomando nota de tudo, eu também quero transformar isso em um livro de empreendedorismo com esse viés inovador, defendendo a tríplice poder público, a academia, a iniciativa privada, mas futuramente espero ser seu colega nesta luta, do mesmo lado que você está, também pelo lado acadêmico. E o programa... Muito obrigado. E o programa Futurice é o programa, então, que o governo federal está fazendo essas ações, a qual a Gáutica foi convidada pelo aluno, gostou muito da ideia, está feliz em estar participando e tem grandes perspectivas. E o que você tem, então, para encerrar o nosso vídeo de dica para quem está assistindo e também quer ser um transformador, quer entrar para este exército que vai transformar o Brasil num país desenvolvido, um país de primeiro mundo? Olha, sem dúvida nenhuma, começa pela educação, tá, Ederson? Começa por uma educação de qualidade. Então, como você comentou, essa própria tua aversão à academia no início, né? A gente pensar realmente o contrário. É a gente pensar em se inserir no estudo acadêmico, a compreender melhor o mundo em que a gente vive. Sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo, o primeiro caminho. Então, você que está aí cursando a sua graduação,
tenta compreender de que forma você pode contribuir com isso. Sugere ao professor que ele faça essa interação com as empresas, que ele busque um convênio com uma instituição em que você possa aplicar o que você está aprendendo na teoria, porque a teoria é muito importante. Ela nos dá a base para que a gente consiga resolver o problema na prática. Mas nós precisamos incluir a prática no nosso currículo hoje. Incluir disciplinas de inovação e empreendedorismo nos cursos, que nos faça refletir melhor sobre os problemas que a gente tem hoje, tanto na esfera social, como na esfera política, quanto na esfera econômica. Isso tudo nos faz refletir, pensar e aí então propor melhorias e soluções. Sem dúvida, qualquer um de nós hoje pode fazer diferença do lugar em que nós estivermos, se nós realmente nos propormos a pensar diferente. Exatamente. Ainda mais agora que o ensino está tão facilitado, tão acessível, o EAD também evoluiu bastante, não tem mais desculpas para não se qualificar, e a qualificação, conforme a gente falou durante essa meia hora, não é o diploma, é o conhecimento que se adquire, e não também só conhecimento, mas a aplicabilidade. Nós temos que dar continuidade ao que nós aprendemos, nós temos que estar envolvidos também, comprometidos com o meio no qual estamos inseridos. Então, como foi falado em Monte Rei, é uma universidade com compromisso regional, mas se várias regiões se comprometem com a sua região, tu vai criando uma nação forte. Pode ser que inicialmente seja uma cidade, seja uma mega região, assim por diante, mas a vida das pessoas que ali estão inseridos serão impactados pelas inovações, pelas melhorias, por tudo que é criado por esses inovadores, com certeza. É assim que se formam os ecossistemas, né? Então, são ecossistemas que migram aí, pode migrar em torno de empreendedorismo e inovação, né? Mas eles transformam a região em que eles estão inseridos. Muito obrigado, nós estamos chegando ao fim deste Café com Tech, que sem dúvida foi incrível, alto nível de conhecimento para vocês. O objetivo é realmente fazê-lo pensar referente às coisas da inovação, que tem a ver com as coisas da nossa vida. Tem muita gente, Cassiane, que acha assim que, não, inovação não é para mim, é para o nerd, é para o professor, isso, aquilo. A inovação é também para aquele empreendedor informal que está com seus dias contados, porque estatisticamente apenas 20% passarão de 5 anos, assim por diante. A inovação talvez também a gente tenha que continuar falando dela para desmistificá-la e não achar que é algo só para Bill Gates e Steve Jobs. Sem dúvida, esse tipo de ação que nós estamos fazendo hoje, ela vem a contribuir para esse novo panorama, né? Da gente conseguir disseminar o conteúdo sobre inovação e desmistificar, como você comentou, e realmente colocar que a inovação é para todos, sim, sem dúvida. Ok, muito obrigado e até a próxima, então. Valeu!